Logo no dia 30 de outubro, após o anúncio da vitória do presidente Lula, começaram, então, esses bloqueios nas estradas. Como nós vimos aí, são bloqueios violentos. Eu vou pedir ao pessoal que possa até passar o filme e a imagem que eu coloquei, apenas para recordar. O filme já foi passado. Mas é bom lembrar que foram bloqueios violentos nas estradas. E eu lembro alguns fatos que foram noticiados. E eu vou perguntar depois se o senhor tomou conhecimento e como é que o senhor reagiu quando viu coisas desse tipo anunciadas. Pode ir colocando o vídeo e depois a foto, não precisa nem do som, é apenas para mostrar como eram violentos os atos que foram cometidos. Em Santa Catarina, eles impediram a passagem de uma grávida em trabalho de parto. Isso passou na televisão, ficou todo mundo assustado. Impediram o envio de um coração de Goiás para São Paulo, inviabilizando a realização de um transplante. Também isso foi para a televisão. Impediram a passagem de um pai que levava o filho para uma cirurgia ocular, na BR-163, em Sorriso, no Mato Grosso. A relatora denunciou isso e colocou o vídeo. E ainda gritaram com ele que fique cego, as pessoas que estavam fazendo esse bloqueio lá em Sorriso. Em São Paulo, bloqueios impediram a chegada de nutrição que mantém viva uma jovem com doença rara. E no Brasil todo, impediram viagem de ônibus interestaduais e a liberdade, o direito de ir e vir. O senhor presenciou isso pela televisão. Aquela cena lá é terrível também. Colocaram fogo em caminhão. Isso foi pelo Brasil todo. O que o senhor sentiu com isso? O senhor sentiu remorso de ter colocado também bloqueio nas estradas? Eu prefiro ficar calado. Eu creio que o senhor deve ter sentido pelo menos uma pontinha de remorso. Se o senhor não sentiu remorso, talvez sinta medo agora. Os que fizeram depredação aqui no dia 18 não são diferentes destes que agiram aí, os crimes cometidos. Os daqui pegaram 17 anos de cadeia, alguns deles. Eu imagino quantos anos de cadeia o senhor vai levar a partir de uma apuração clara, justa, democrática, dentro do sistema Presidente, do STF. Abuso de autoridade não pode ter. Não tem sentido. Deputado, eu estou avaliando que não tem. Por favor, continue, deputado. Presidente, peço que vocês completem meu tempo e eu não sei o que o deputado está fazendo aqui, porque na última reunião já era para ele não estar. Não sei o que ele está fazendo aqui até agora. Mas eu diria ao senhor Bedin que imagine nos crimes cometidos de colocar bloqueio em estradas e financiar esse crime, quantos anos as pessoas que financiaram vão pegar? Eu imagino que vão ser mais do que 17 anos. Então é bom alertar a quem cometeu o crime contra a democracia que isso terá consequência. Eu vejo, às vezes, alguém aplaudindo porque ele é multimilionário, aplaudindo porque se fala que o presidente mandou comprar fuzis. Eles aplaudem, mas esquecem disso tudo que eu disse aqui. Ó. Pessoas passaram aperto, pessoas podem ter, inclusive, morrido por causa destes atos de bloqueio nas estradas de forma antidemocrática. Então, isso não é motivo de aplauso, isso é motivo de indignação pelo que foi feito. E, infelizmente, isso foi feito a partir do dia 30 como iniciativa imediata de quem perdeu as eleições. E, evidentemente, incentivado por muito que foram os mandantes. E os mandantes também estão sendo analisados, estarão no relatório. Na minha opinião, o principal mandante, isso está claro nas provas, é o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao qual nós já devíamos estar com os rifles quebrados e também até com a convocação dele para essa comissão parlamentar mista de inquérito pelo crime que, evidentemente, ele ordenou e veio comandando. Mas o senhor é que está aqui. Mas eu pergunto ao senhor ainda o seguinte, o COAF mandou para nós os rifles, e nos rifles, a sua filha, sua filha, porque o senhor disse agora que ela é sua filha, Roberta Bedin, teria movimentado 19,6 milhões no período, e o pai 1,9 milhão, no período em que aconteceram esses bloqueios.
investimentos significativos, segundo o COAF, não proporcionais à capacidade financeira do cliente ou cuja origem não seja claramente conhecida, incompatibilidade da atividade econômica, do objetivo social ou do faturamento informados com o padrão operacional apresentado por clientes com o mesmo perfil. Isso inclui o senhor, mas inclui toda a família, inclui sua filha. O senhor já imaginou, porque ela também colocou caminhões nas estradas para fazer bloqueio, quantos anos ela terá também de prisão? Então é evidente que estas ações que vocês fizeram, elas vão ter consequência, porque não se pode anistiar quem comete um crime contra a democracia. E o senhor o fez porque, segundo o senhor mesmo em entrevista, até debaixo d'água o senhor disse que defende o Bolsonaro. Não sei se o senhor continua defendendo até debaixo d'água, mas com certeza pelos crimes que o senhor cometeu e sua família, vocês poderão defendê-lo talvez de outro lugar. Provavelmente isso dará prisão pelos crimes cometidos. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que também tem sido investigado e é provável que vá parar no mesmo lugar. Porque os crimes contra a democracia são crimes realmente muito graves. Mas eu pergunto para que isso fique claro. O senhor fez toda essa movimentação, colocou caminhões, fez bloqueio em estrada, lá perto de Sorriso, perto da sua fazenda, pessoas armadas com coquetel molotov. Qual era a pauta de reivindicação que o senhor tinha? O senhor tinha uma pauta de reivindicações? Esse movimento tinha uma pauta de reivindicações a ser entregue ao governo? Mas esse é o direito de ficar calado. Neste caso, o senhor tem mesmo que ficar calado, porque o senhor teria que dizer, não, a pauta de reivindicação é aquela que a deputada Jandira mostrou, intervenção federal já, ou golpe já. O senhor ainda defende que o presidente Lula seja destituído por força de uma intervenção federal já? Prefiro ficar calado. É bom que o senhor fique calado mesmo, porque os seus pares, que às vezes o aplaudem, etc., já desistiram. Eles sabem que isso dá prisão também. E desistiram de defender a intervenção federal. Quero ver eles defenderem aqui a tirada do presidente pela força do golpe. Presidente, ele está acusando que nós defendemos a intervenção federal. Tem que provar, presidente. Ele está me acusando, presidente. Eu quero saber as provas que ele tem para falar isso. O senhor prestou atenção no que ele falou? Se a gente defende intervenção federal... Presidente, ele falou que eu defendo intervenção federal. Qual que é a prova que esse deputado tem? Vossa Excelência terá seu direito de resposta. Obrigado, presidente. Põe mais um minuto, por favor. Eu não sei se eles não escutam bem ou se é de má fé. O que eu disse é que os que estão aqui aplaudindo o senhor não defendem a intervenção federal já. Sabe por que eles não defendam, então? Não defendem a intervenção federal já. Eles já desistiram, senhor Agino. Eles não têm coragem de defender a intervenção federal já, bem porque eles estão vendo que o Supremo Federal está de olho nisso, porque significa golpe. Intervenção federal já, com garantia da lei e da ordem, não há aqui quem defenda. Espero que não. Então o senhor também é bom que faça uma autocrítica desse passado, da defesa que o senhor fez, da ditadura, dessas coisas todas. Porque o sistema democrático, ele é muito importante. Veja bem, se em toda eleição nós não respeitarmos o resultado das urnas, o que vira esse país, do ponto de vista do conceito democrático? Não vira absolutamente nada. Não se pode simplesmente tentar inverter um processo eleitoral como foi feito nesse período. E aí é muito claro e óbvio uma ligação que precisa ser feita. Isso é feito exatamente, vocês começam esses bloqueios, vocês bolsonaristas, eu digo em geral, começam o bloqueio, o senhor incentiva isso com caminhões, no momento em que o presidente Lula ganha as eleições. E a palavra de ordem era intervenção federal já. Isso era a palavra de ordem que estava ali colocada nesse momento, ferindo o processo democrático. Uma pergunta tem que se fazer. Isso aí, qual a culpa do ministro Dino? Nenhuma. Isso é um processo de golpe que veio em curso para depois se chegar a querer colocar a culpa no ministro e no próprio presidente Lula de atos que vieram acumulados de um processo golpista. Para se chegar depois e dizer a culpa é porque eles não colocaram a Força Nacional de Segurança. Olha o processo que foi feito, desde o início até se chegar aquele dia, 8 de janeiro. Isso foi um processo. Essas pessoas estavam lá assim que terminou o processo eleitoral. E a pauta era muito clara, golpe, intervenção federal. Não tinha na pauta nenhuma reivindicação concreta de melhorar a vida das pessoas. Nada, absolutamente nada, a não ser o golpe.
E esse processo inteiro foi feito ainda durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, até que Lula tomasse posse e ele fugisse do Brasil. Uma coisa me parece clara: o que a oposição não quer aqui é que a gente termine essa CPMI com um relatório. Por isso eles têm medo do relatório, porque o relatório é muito concreto, na linha de tempo que nós temos, que se inicia mesmo antes da vitória do presidente Lula, com o presidente Jair Bolsonaro atacando as urnas e tentando contratar hacker para fraudar a urna, para mostrar fraude de urna e conturbar o processo eleitoral brasileiro. Até o dia 8 de janeiro, onde eles fizeram toda esta quebradeira e, por causa disso, o senhor está aqui. O senhor caiu também no bolsonarismo. O bolsonarismo me parece uma espécie de doença hoje no Brasil.